O extra da novela capítulo 291. Olhando para trás. O ataque de ontem à mansão do Lorde causou comoção em Lupton. A maioria dos guardas, que nem sabiam da infiltração, foram expulsos e substituídos pelos monstros mais inteligentes e fortes enviados por autoridades superiores. O efeito do incidente foi tão grande que o Rei Monstro Ordem até anexou uma carta pessoal a Pleron. Nele, ele proferiu palavras de encorajamento e elogiou Pleron por suas contramedidas imediatas. Qualquer servo ficaria honrado em receber tal carta de seu rei. Sim. Em meio a todo o caos, Sheok Junjeong entrou na mansão do senhor. Ninguém estava lá para detê-lo enquanto ele caminhava pelo corredor. Explosão, você diz? Nossa, vocês não são nada sem mim, Sheok Junjeong murmurou enquanto olhava para Boss que estava deitado na cama. Não é que sejamos fracos, Jain comentou amargamente, Bill é muito forte. O público considerou Shai Juoshuoenkes como o homem mais forte da era atual, mas isso foi porque eles não sabiam sobre a relação entre Bill e Shin Minshu, que era reverenciado por todos como o herói mais forte da história de humanidade. De qualquer forma, esse cara é muito bom em escrever. Seu servo provavelmente escreveu para ele, você não acha? Jain deu um pequeno sorriso ao ler a carta de ordem. No momento da explosão, Jain perdeu a consciência momentaneamente, mas seu disfarce permaneceu intacto. Não era apenas porque ela estava mais longe do impacto, mas também porque seu dom não era facilmente cancelado para começar. É a Jin, então tenho certeza que ele vai conseguir de alguma forma. Jain guardou a carta de ordem e se transformou de volta em Pleron. Ela gostava muito das asas de gelo que ela podia controlar livremente. Você está calmo. Em contraste com o comportamento despreocupado de Jain, Sheok Junjeong parecia descontente. Então, você está procurando por Bill? É claro. Todos pensam que Bill é o terrorista. Eu disse a eles que Bill veio sozinho. Eu até agitei minhas asas para a autenticidade. Jain sorriu. Pleron, o senhor da vila de Lupton, estava atualmente preso na prisão de Qinhyajin, então toda a vila agora pertencia a Jain. Eu até fiz um esboço composto. Meus servos monstros vão encontrá-lo em pouco tempo, tio. Reino Unido. Como Jain afirmou com um sorriso, Boss de repente fez um som. Ah, chefe. Chefe, você está acordado? Sheok Junjeong e Jain olharam para Boss. Boss se revirou em desconforto antes de finalmente abrir os olhos. De repente, a parte superior do corpo de Boss saltou para cima como uma mola. Ah, hectares, hectares. Boss ficou sem ar, e Jain se aproximou de Boss preocupado. Chefe, você está bem? É você, Jain? Boss franziu a testa para Jain, que estava disfarçado de Pleron. Sim. Sou eu? Jain não transformou seu rosto. Eu vejo. Boss fechou os olhos e se lembrou de todas as coisas que aconteceram antes de ela perder a consciência. Ela rapidamente entendeu todos os eventos que levaram à sua situação atual. Seu ataque a Pleron, a emboscada subsequente de Bill e o sequestro de Qinhyajin. Ela sentiu uma quantidade inimaginável de raiva daquela última memória. Sino. Com os dentes cerrados, Boss olhou para Jain. Os vasos sanguíneos inchados no branco de seus olhos estavam prestes a explodir de raiva. Sino. Onde está aquele filho da puta? Estamos procurando por ele. E a Jin? O mesmo vale para Jin. Naquele momento, Boss fez uma expressão estranha. Seu rosto se contorceu de tristeza, e medo e tristeza substituíram a raiva em seus olhos. Ela estava realmente preocupada com alguém. Jain nunca tinha visto Boss assim antes. Não se preocupe, ele é do tipo que prospera, não importa onde esteja. Apesar da tentativa de Jain de confortá-la, a expressão de Boss permaneceu a mesma. A situação piorou no momento seguinte, quando Boss começou a se culpar. Jain sentiu pena de Boss. Ela relutantemente olhou para Sheok Junjeong. Boss Sheok Junjeong diz que encontrou uma aldeia subterrânea. Sheok Junjeong se encolheu, e Boss levantou a cabeça para olhar para Jain. Aldeia subterrânea? Sim, é uma vila composta pelos membros da resistência ou algo assim. De acordo com Junjeong, Qinsu, Jin Seon e todos os outros estão lá. Boss geralmente não estava interessado em heróis, mas Qinsu era uma exceção. As pessoas estavam dizendo que o espadachim do desejo se tornaria o mais jovem herói de nível mestre da história. Você quer ir visitá-los, tio? Jain perguntou. Boss franziu a testa.
imerso em pensamentos, mas agora era a hora de agarrar qualquer canudo disponível. Sim. Ela finalmente assentiu. Enquanto isso, na vila subterrânea de Lupton, obtivemos informações sobre a rota de viagem do Tigre. Sua missão estava bem encaminhada. Embora a vigilância de Lupton tenha aumentado após o incidente da noite passada, o número de membros da resistência também aumentou proporcionalmente. Eles sentiram que não tinham nada com que se preocupar. Então, Tigris fará um discurso na Dolorens Quarry? Perguntou Aileen. Ela havia chegado secretamente aqui na noite passada. Com toda a seriedade, Aileen olhou para o documento que descrevia a rota de viagem de Tigris. Sim, mas vamos ficar parados enquanto ele faz o discurso. Nós atacamos depois de seu discurso quando ele está saindo da praça para ir a outro lugar. Ele explicou a missão que ele planejou com o Igong-myeon. A peça mais importante desta missão é o cavalo de tigre. Cavalo? Sim. Ele é chamado de sem-cavalo. Ele é conhecido por ser violento com todos, exceto seu dono. Tigris gosta muito deste cavalo. Há rumores de que ele ainda o ama. Ele mostrou a Ellen uma foto do cavalo. Sem cavalos era lindo, sua juba branca contrastava com seu corpo negro como breu. Ellen não podia imaginá-lo sendo violento. É por isso que as próximas palavras de Elio foram chocantes. Sem cavalos come humanos. O que? Humanos? Sim, ele os consome, literalmente. Elio mostrou-lhe mais fotos. Neles, Orceles estava mastigando um braço humano. Tigris observava contente ao fundo. Ele é maluco. Tigris cavalga Orceles onde quer que vá. É? Mesmo entre os monstros, o general Tigris é notório por seu temperamento. Ele finge ser gentil e generoso, mas na verdade é muito violento e cruel. Ele é do tipo que não consegue conter sua raiva. Ah, eu vejo onde você quer chegar com isso. Aileen ainda estava confusa, mas Jin Seon concordou com a cabeça. Você está planejando matar Orceles. Sim, está certo. Se Orceles morrer, Tigris perderá a paciência com certeza. Tigris é conhecido por matar seus próprios companheiros quando as coisas dão errado. Então, você pode imaginar as coisas que ele faria quando visse seu cavalo ser assassinado diante de seus olhos. Ele deu um pequeno sorriso. Ele ficará louco a ponto de não saber distinguir o certo do errado. Tigris entrará em fúria, destruindo tudo e qualquer coisa que entrar em sua linha de visão. Quando ele termina de matar todos os seus guardas, é aí que entramos para aniquilá-lo. Este foi o melhor cenário que ele e Gong-myeon criaram. Isso soa como um bom plano. Deixe Orceles comigo, então. Ele assentiu com a observação de Jin Seon. Para o arqueiro divino, matar um cavalo seria uma tarefa simples. Então eu vou enfrentar o Tigris. Kim Soo anunciou de repente. Ele olhou ao redor da prefeitura com um olhar sério. Aileen franziu a testa. Ei, eu sou o comandante, não você. E uma pessoa em particular não é responsável pelo Tigris. Juntos vamos todos. Você sabe que ele é invencível, a menos que o enfrentemos de perto. Todos vocês viram o vídeo do governo chinês. Através do vídeo, Kim Soo testemunhou todos os crimes hediondos que Tigris havia cometido. Tigris matou um número incontável de civis e heróis por prazer. Ele nem se mexeu a cometer um massacre que ficaria na história. Kim Soo não conseguia entender nem perdoar tais atos malignos. Por favor, deixe-me levá-lo. Kim Soo estava determinado. O Sword Saint desejava reduzir a loucura de Tigris. Aileen olhou para Kim Soo por um tempo e assentiu. Ok, tudo bem. Mas apenas porque é melhor minimizar o número de heróis em uma missão. Mas estarei de olho em você e interviremos assim que as coisas saírem do controle. Obrigada. Kim Soo assentiu com um grande sorriso. Foi então. Quang. De repente, a porta do salão da vila se abriu e o herói de alto escalão, Seu Yong-ji, correu para dentro. Comandante Aileen. A trupe camaleão está aqui. O que? Por favor, saia. Aileen ficou de pé e correu para fora. Onde? Bem ali. Seu Yong-ji apontou para a entrada da vila. 3 pessoas estavam lá, de fato. Mas Black Lotus não era um deles. Aileen inclinou a cabeça em confusão, e o chefe da trupe camaleão parou na frente de Aileen. O que aconteceu? Perguntou Aileen. Nós. Boz abriu a boca para responder, mas parou quando detectou um certo olhar sobre ela. Ela olhou para o dono do olhar. Aquela mulher. O que? Essa mulher? Aquela mulher não deveria estar aqui.
Ela era a isca para atrair Bel. Era Jin Sayuk. Jin Sayuk estremeceu quando seu olhar encontrou o de Boss. Chefe mudou-se imediatamente. Não houve um único momento de hesitação em seu movimento. Enquanto ela observava Boss avançar em sua direção como um raio de luz, Jin Sayuk sorriu vagarosamente. Estou acostumado com coisas assim agora. Ela tinha apanhado muitas vezes para ser surpreendida. Ela graciosamente emitiu seu poder mágico para formar uma barreira ao seu redor para se preparar para o próximo impacto. Rachadura. Mas o soco de Boss facilmente atravessou sua barreira. Uau! O soco caiu na bochecha direita de Jin Sayuk. Uau! Jin Sayuk voou e bateu contra uma parede. Inglaterra, Boran Forest. Enquanto isso, apesar de toda a comoção que estava acontecendo na África, Evandel, Aang e Rachel chegaram a uma floresta na Inglaterra, junto com Aang. Uau! Eles estavam em uma zona de perigo de nível 1 chamada Boran Forest. Evandel, você se lembra do que precisa fazer primeiro para estabelecer um domínio pessoal? Aang perguntou dentro de uma floresta cheia de monstros acima do nível intermediário alto. Evandel, que estava em seu uniforme de treinamento, pensou por um momento antes de finalmente gritar. Você tem que entender a natureza dentro do domínio. MN. Você está errado. Aang balançou a cabeça. Evandel ficou confuso, mas logo deu outra resposta. Então, você tem que fazer amizade com a natureza dentro do domínio. Como você faz amizade com isso? Isso é. Evandel olhou para Rachel, procurando sua ajuda. No entanto, Rachel já estava preocupada com a tristeza de seu próximo rompimento. Evandel segurou a mão de Rachel gentilmente. Você não tem que se esforçar tanto. Essa resposta também estava errada. Aang sorriu e acariciou a cabeça de Evandel. A primeira e mais importante coisa que você deve fazer antes de estabelecer um domínio pessoal é... Ela levantou a cabeça e olhou para a natureza ao redor. A grama, as árvores e os riachos estavam todos cheios de poder mágico. Esta terra seria um excelente domínio do mago. Comprando a terra. É claro que as crianças ignoravam esses interesses de adultos. Evandel piscou algumas vezes em confusão. Primeiro, você tem que tornar esta terra legalmente sua. Até os magos precisam cumprir a lei, afinal. Então. Mas não precisa se preocupar, Evandel. Aang torceu suas palavras novamente. Evandel franziu a testa ligeiramente. Daqui para lá, toda a terra já foi comprada por Qin e Jin. As sobrancelhas de Evandel se mexeram. Aang sorriu. Embora, para ser preciso, esta terra não tenha sido comprada por Qin e Jin. Foi comprado com o dinheiro de Qin e Jin. Até agora, Qin e Jin havia pago a ela um total de 40 bilhões de won pelas aulas de Evandel. Com isso, Aang comprou esta terra em nome de Qin e Jin. Você está pronto para começar? Sim. Evandel assentiu com um grande sorriso. Bom. Agora, não se detenha e convoque suas feras. Uau! Evandel fechou os olhos e respirou fundo. Então ela se sentou na grama, emitindo sua assinatura de poder mágico único. A mensagem embutida na assinatura era: venha até mim. Sua próxima tarefa é simples. Você consolidará esta terra com a ajuda de suas bestas espirituais. À medida que você vive na natureza com suas bestas espirituais e cria novas, faça com que esta terra reconheça você como seu legítimo proprietário. Evandel assentiu com os dois olhos bem fechados. Ela se concentrou em emitir sua assinatura de poder mágico pelos próximos 5 minutos. Vibrações e ruídos vinham de longe. Dezenas de milhares de bestas espirituais que Evandel havia liberado estavam retornando para ela. Eles estão vindo. Sim. Tanto Aang quanto Rachel esperaram que a onda de bestas espirituais aparecesse. A vibração fraca logo se tornou um rugido alto. Em meio ao som majestoso de passos que enchiam o ar e a terra, os dois adultos ficaram impressionados ao testemunhar as bestas espirituais de Evandel se aproximarem deles à distância. Bestas espirituais cercaram Evandel. Coelhos, leões, tigres, cavalos, hipopótamos, lobos. Incontáveis feras espirituais formaram um círculo gigante ao redor de Evandel. Uma pessoa teria sorte de testemunhar tal espetáculo, mesmo uma vez durante a vida. Agora, abre os olhos. Evandel abriu os olhos. Ela olhou para as bestas espirituais ao seu redor e sorriu maliciosamente. Deixe-os vagar livremente.
Suas bestas espirituais consolidarão seu domínio para você. Ok. Evandel libertou suas bestas espirituais. Tudo Dudu, Yin, os passos, os rugidos, o bater de asas. Suas bestas espirituais pularam no ar e correram pela terra, deixando suas marcas por toda a natureza circundante. Acordei em um quarto escuro. Eu podia sentir um colchão macio debaixo de mim. Por um momento, pisquei algumas vezes e avaliei a situação. Imediatamente, eu estava cheio de confusão. Lembrei-me de ter sido arrastado por uma enorme explosão. Mas não me machuquei. Na verdade, minha cabeça parecia mais clara do que nunca. Talvez fosse por causa do orbe da regeneração, mas ainda era estranho como eu me sentia revigorado. Foi porque eu tenho uma boa quantidade de sono. Ou isso também foi devido à minha sorte. Você está acordado? Uma voz perturbou minha linha de pensamento. Inclinei a cabeça ligeiramente para o lado. Lá, eu vi um homem bonito que parecia Legolas do Senhor dos Anéis, fumando charuto. É você de novo. Eu conheci esse homem. Sino. Mas não havia sinal de hostilidade em seus olhos. A maneira como ele abriu os olhos cansado fez parecer bastante atraente, na verdade. Qual é o seu problema desta vez? Eu perguntei. Bill falou lentamente, acariciando olheiras sob os olhos. Ah, nada grande. Acabei de olhar para suas memórias. Com minha habilidade suprema. Por 10 minutos mais ou menos. O que? Acontece que não consigo continuar por mais de 10 minutos. Suas memórias são muito complexas. Então eu só vi pedaços aqui e ali. Ah, não é como se eu tivesse um fetiche por voyeurismo. Não, não é isso que eu fiz uma careta. Eu tinha matado B uma vez na Torre do Desejo. Eu ainda me lembrava claramente de como atirei minha arma na cabeça dele. Portanto, era impossível para ele ter uma habilidade final. Eu não te matei uma vez na torre. Ah, certo, isso aconteceu. Mas você não pode me matar. Meu corpo é feito de poder mágico, graças à minha autoridade, Magic Power Body. Ambel bocejou e se espreguiçou ao mesmo tempo. Não, mas eu matei você. Ah, você está certo. Seu poder antimágico quebrou meu poder mágico. Mas não poderia destruir minha autoridade. Conte-me mais. Ah, Bel riu alto e continuou com sua explicação. Estou dizendo que você deveria me considerar natureza. Este mundo já me reconheceu como parte da natureza. Assim como o vento sopra, a chuva cai e as flores desabrocham, eu também sou parte da natureza. Então, quando eu morro, a natureza automaticamente reorganiza minha existência. Esse fenômeno só é possível porque sou inteiramente feito de poder mágico. Resumindo, não posso morrer. Estou destinado a viver para sempre. Fiquei sem palavras. Magic Power Body estava de fato em minhas configurações originais, embora eventualmente eu tenha me livrado dele porque parecia sobrecarregado. Mas ainda assim, ressurreição nunca fez parte do Magic Power Body. Quando voltei meu olhar duvidoso para Bel, ele sorriu para mim. A propósito, você não está curioso sobre o fato de que eu olhei para suas memórias? Meu coração afundou. O fato de ele olhar para minhas memórias significava que Bel agora sabia todos os meus segredos. Sim, é assim que você deve responder. Bel sorriu e se sentou ao meu lado. Eu nunca imaginei que haveria outro transmigrador além de Jin Sayuki Kinsu. Transmigrador? O que Bel disse foi estranho. Bel franziu a testa ligeiramente com a minha reação indiferente. Então, eu disse, eu sou Baal. Quando me tornar Baal, o mundo estará condenado. Você nunca será capaz de me matar. É? Ainda assim, eu estava calmo. A razão era simples. Eu sabia que estava aqui como resultado da acumulação de sorte que aconteceu durante a explosão, e ainda podia ver a frase: esta é uma desgraça momentânea que levará ao melhor final, na minha janela. Em suma, este encontro com Bel foi fruto da mais pura sorte. Eca. Finalmente, Bel suspirou. Ok, vou direto ao ponto. Mas primeiro, o olhar de Bel de repente se aguçou. Shundong. Bel ligou para Qin Shundong. Ele era uma das duas pessoas neste mundo que conheciam Qin Shundong. Qin Shundong. Além disso, ele foi o único que testemunhou a raiz da existência de Qin Shundong. Em resposta ao nome chamado, sua sincronização com Qin Shundong está aumentando. Algo em meu coração respondeu à voz de Bel. Olhei para Bel, e Bel me perguntou, você acha
Que você será capaz de trair Bill só por um segundo. Ele estava me perguntando se eu poderia trair Buzz. O extra da novela capítulo 292. Olhando para trás. 2. Eu levantei meu corpo sem responder. Enquanto isso, Bill continuou a falar. A transformação do reino demoníaco está progredindo enquanto falamos. Ainda está fraco para que os humanos não possam detectá-lo, mas logo se espalhará para o coração da Terra. O cenário final da minha história, transformação do reino demoníaco. Este foi o fenômeno onde as terras do reino demoníaco erodiram as da Terra. Isso significava que eu estava indo para o final da história. Ninguém pode parar a transformação do reino demoníaco, porque é o prelúdio da descida dos demônios. Para que a história tivesse um final feliz, Kinsu teve que eliminar demônios e salvar a humanidade. Se você quer parar a transformação do reino demoníaco, ou em outras palavras, se você quer ver o melhor final, você deve confiar em mim. Então eu não pude deixar de duvidar de Bill. De alguma forma, ele estava ainda mais confiante sobre o final da história do que eu. Eu olhei para Bill. Dentro da escuridão sem um único fluxo de luz, Bill recebeu meu olhar e sorriu vagarosamente. A oferta que quero fazer é simples. Bill terminou o charuto na boca. Após um breve silêncio, ele o queimou com o poder da magia negra. A fumaça do charuto encheu o ar. Bill falou dentro da fumaça acre. Ajude Sayuka a me matar. O que? Minhas sobrancelhas franziram naturalmente. Mas Bill sorriu com ainda mais lazer e continuou o que parecia ser as palavras mais estranhas. Eu sei que você e Jin Sayuki têm um relacionamento complicado. Mas ela é a única que pode me matar. Foi então que percebi o que parecia tão estranho em Bill. Ele não tinha um desejo de viver, que todos os humanos naturalmente possuíam. Foi porque ele sabia que era a encarnação de Baal. Eu não conseguia entender. Você não pode simplesmente ir até Jin Sayuki e deixá-la te matar. O que há de tão complicado nisso? Ah, se fosse tão fácil. Bill fez uma expressão triste. Eu quero morrer. Eu vivi por muito tempo e não tenho vontade de viver. Mas eu tenho um instinto de sobrevivência. O instinto é diferente do desejo porque esse instinto vem de Baal que reside na minha cabeça. Mas eu não te matei com facilidade antes. Quando matei Bill na Torre do Desejo ou, como Bill disse, matei seu corpo, não senti nenhum sinal de Baal. Eu te disse, eu não vou morrer mesmo se eu for morto. Baal só reage quando minha existência corre o risco de aniquilação. Quando isso acontecer, Baal deve sair da minha cabeça e entrar em frenesi. Bill parou momentaneamente. Então, ele usava um olhar de reminiscência como se estivesse se lembrando de algo de muito tempo atrás. Eu matei muitos por causa desse instinto. Um sorriso triste surgiu em seu rosto. Mas seu sorriso logo desapareceu, e ele continuou falando em seu tom vagaroso. Então eu quero que você ajude Sayuki. Ela pode se tornar muito mais forte do que agora. Ajude-a a ficar mais forte para que ela possa me matar. Se ela não o fizer, Baal destruirá a terra assim que descer. Isso é algo que nem você, nem eu, nem aquele monstro Raorden querem. Eu ainda tinha muitas perguntas e dúvidas. Mas eu sabia que Bill estava dizendo a verdade principalmente graças ao recém-atualizado, observação e leitura, força vital 100, nome, sino, alinhamento, neutro, reino, potencial, inestimável, status, sendo honesto, claro, ser honesto não significava que ele estava dizendo a verdade. Mudei de assunto antes de me aprofundar em sua explicação. O que você quer dizer com trair Buzz? Milímetros. Ah, Blue. Bill sorriu. Se você pode encontrar uma maneira de não traí-la, então você não precisa. Mas... A expressão de Bill ficou séria. Duvido que ela aceite o fato de que você está cooperando comigo. Bill se ressente de mim por matar Yeonjun. Yeonjun. Era mais um nome que eu não conhecia. Eu fiz uma careta. E quem é Yeonjun? Ah, esse é o chefe anterior da trupe Camaleão. Bill não te contou, hein? Bem, não é surpreendente, dado o quão sensível ela é ao assunto. Bill soltou uma tosse seca. De qualquer forma, eu disse a Bill que ela acabaria traindo você por Yeonjun. Eu não sabia que as coisas acabariam assim, mas meio que faz sentido, não é? Ah. Bill deu de ombros com orgulho e agiu de forma fofa. Teria sido nojento se ele não fosse tão bonito, mas de qualquer forma, eu entendi o que ele quis dizer. De certa forma, eu era o único que podia entender Bill. Ele era como eu,
pois estava tentando concluir a história. Bill escolheu Jin Sayuki para o final que ele imaginou, enquanto eu escolhi Kim-soo. Um era um personagem principal em crescimento e outro era um chefe final em crescimento. Mas tecnicamente, o chefe final crescente também foi um dos protagonistas da segunda metade da história. Pense em si mesmo como um criador de princesas. Afinal, Sayuki é uma princesa. Bill descansou o queixo nas mãos e olhou para mim. Além disso, não acho que seja coincidência que Shundong tenha se tornado o servo de Sayuki. Não fale sobre Shundong na minha frente. A porcentagem de sincronização aumentava toda vez que ouvia o nome de Kim Shundong. Já estava em 10,9%. Não seria errado dizer que meus pés agora pertenciam a ele. Ok, eu não vou. Bill sorriu brilhantemente. Ele então caminhou até mim e colocou as mãos nos meus ombros. Então, você vai fazer isso. Se você fizer isso, eu vou apoiá-lo para que Sayuki possa se tornar seu. Eu fiz uma careta para estranha conotação em suas palavras. Eu não quero que Jin Sayuki se torne meu. Bill respondeu casualmente. Apenas pense nisso como meu testamento moribundo. Vila subterrânea da resistência. A comoção só diminuiu quando o sol se pôs. Sheok Junjeong e Len acalmaram o chefe do Chameleon Trope, que de repente enlouqueceu, e Jin Sayuki estremeceu com o tratamento injusto que recebeu. Vou. Embora os heróis presentes foram capazes de evitar uma luta completa, Jin Sayuki decidiu deixar a vila com sentimentos feridos. Ela não tinha motivos para ficar desde que Bill fugiu. Aqui, pegue isso. Kim-soo foi o único que veio se despedir dela. Kim-soo entregou a ela uma sacola cheia de caixas de bento e outros alimentos secos que poderiam facilmente durar 2 semanas. Jin Sayuki olhou para Kim-soo com tristeza, mas ela pegou a bolsa de qualquer maneira. Ela sabia o quanto a comida era importante desde a última experiência que sofreu. Desculpe, eu tentei fazer algo sobre isso, mas estamos aliados com a trupe Camaleão por enquanto, então. Trupe Camaleão. Jin Sayuki se virou com a bolsa debaixo da axila. Não confie neles. Eles são piores do que eu. Ela então agarrou a escada para a superfície. Kim-soo observou Jin Sayuki subir a escada. Eventualmente, ele não pôde deixar de gritar, oi. Jin Sayuki se virou. Como Kim-soo uma vez serviu Jin Sayuki como cavaleiro, ele tinha sentimentos complicados em relação a ela. Você não veio para mim? Você vai sair sem lutar comigo? Jin Sayuki olhou para Kim-soo sem entender antes de soltar uma risadinha. Bastardo, você desenvolveu uma queda por mim? Era isso. Jin Sayuki não disse mais nada e simplesmente desapareceu escada acima. Kim-soo ainda tinha sentimentos contraditórios. Ele havia resolvido seu passado, mas Jin Sayuki ainda estava claramente preso a ele. Era por isso que ela o considerava um traidor. Mas olhando para ela de volta, ele não se sentia bem. Embora ela fosse uma líder impotente, ela ainda era o rei que ele serviu uma vez. Alen se aproximou enquanto Kim-soo pensava. Não se preocupe com alguém como ela. Tigris chegará em 2 dias. Alen cruzou os braços. O ensaio está começando em breve, então me siga. Sim. Kim-soo assentiu e se virou lentamente. Ele então marchou em direção ao salão da aldeia com Alen. 2 dias depois, na Praça do Lorraine localizada no coração de Lupton. Vou dizer isso de novo. Seremos vitoriosos. Tanto humanos quanto monstros humanoides se reuniram na Praça do Lorraine, onde a voz de Tigris soou. Seu rugido sacudiu o céu e a terra, e seu discurso terminou com aplausos de todos. Ótimo, Lupton é satisfatório. Tigris assentiu contente antes de descer do pódio. Senhor Tigre, Senhor Tigre. Naquele momento, um monstro humanoide formiga caminhou até ele. O Lorde da aldeia Pleiron gostaria de convidá-lo para um banquete. Não há necessidade. Ela deveria estar satisfeita vendo meu rosto aqui. Não quero perder mais tempo. Em vez disso, onde está Orceles? Ah, Lord Orceles está tirando uma soneca no momento. A secretária de Tigris não se esqueceu de se dirigir a Orceles com respeito. Ele conhecia dezenas de monstros humanoides que foram decapitados por se dirigirem a Orceles casualmente. Estivemos muito ocupados ultimamente, então ele deve estar cansado. Felizmente, amanhã é o último dia. Tigris foi para a mansão em que Orceles estava dormindo. Seguindo estavam 66 monstros humanoides de nível 1, que eram todos elites equivalentes em força aos heróis de alto nível.
Lá está ele. Tigris chegou ao estábulo bem decorado construído apenas para Orcelês. Estava cheio de belas e raras plantas e flores. Sem cavalos. Orcelês reagiu instantaneamente à voz de Tigris. Ei! Ah, você queria me ver também? Tigris abraçou Orcelês que correu para seus braços. Eles ficaram separados por apenas 4 horas, mas agiram como se tivessem se reunido depois de anos. Tigris, que estava acariciando a crina de Orcelês, de repente ouviu o sussurro de Orcelês. Tigris ficou paralisado por um momento, então acenou com a cabeça. Oi, você alimentou essa criança? Tigre perguntou ao humano que estava encarregado do estábulo. Sim, nós servimos a ele a melhor comida disponível. E o que foi isso? E isso é. O humano não respondeu, mas Tigris não esperava ouvir um. Tigris imediatamente esmagou a cabeça do humano, transformando em polpa. Idiota! Tigris olhou para o cadáver, em seguida, pulou em Orcelês. Orcelês cumprimentou seu dono com uma expressão feliz. Certifique-se de preparar carne adequada na próxima aldeia. Caso contrário, você será o próximo a morrer. O aviso solene de Tigre fez com que todos os seus servos se curvassem. Vamos lá. TK, TK. O som de galope claro de Orcelês soou enquanto Tigris marchava para frente. Os moradores de Lopiton enviaram-lhe aplausos incondicionais, e Tigris deixou a aldeia contente. Não consigo me acostumar a ver humanos felizes. Se não fosse pelo rei Ordem. Você não acha? Tigris resmungou maldosamente no momento em que deixou a aldeia. Sim, sempre me surpreendo com a paciência e a virtude de Lord Gris. A secretária das formigas brincou ansiosamente com Tigris. O grupo se dirigiu lentamente para seu próximo destino e logo chegou a um vasto deserto. Uau! Tigris bocejou, o que soou mais como um rugido. Que aldeias restam? Crean e Lorem. Crean é uma vila de baixo escalão e Lorem é de médio escalão. Assim que a secretária das formigas estava recitando seu itinerário, um objeto semelhante a uma flecha brilhou no céu. Pá! Uma enorme pressão de vento engoliu ferozmente o ar ao redor. Isso veio do soco de Tigris. Ele imediatamente tentou eliminar o objeto que estava mirando em Orcelês. No entanto, a flecha do arqueiro divino não foi quebrada tão facilmente. Multiplicou-se como uma teia de aranha e atacou Tigris e Orcelês. Desejo. A flecha mágica de Jin Seon prendeu o braço de Tigris, então cavou ainda mais para perfurar o coração de Orcelês. Imediatamente, Tigris caiu para frente. Embora ele tenha pousado com segurança, o mesmo não pode ser dito de Orcelês. Com seu coração destruído por uma flecha fatal, Orcelês caiu para o lado impotente. Quando Tigris viu Orcelês, seus pensamentos pararam. Ele correu até ele atordoado, movendo-se apenas por instinto. Oi! Orcelês estava com falta de ar. Olhando para seu amado dono, ele estava soltando seus últimos suspiros, lutando para viver. Mas não demorou muito até que sua respiração parou. O cavalo morreu com os olhos abertos. Tigris olhou para seu amado cavalo em um estado congelado. Ele sentiu como se estivesse sonhando. Tudo parecia surreal, e seu cérebro se recusava a aceitar a situação atual como realidade. Isso que? A secretária das formigas aproximou-se lentamente de Tigris. Ele só podia ver as costas de Tigris, que tremiam de forma normal. Lord Tig. A secretária das formigas não conseguiu terminar a frase. Tigris rugiu, sua voz cheia de raiva e loucura incontrolável. Ele se levantou e olhou para seus servos. Seus olhos lacrimejantes já haviam perdido o foco. Afogado em raiva, Tigris se transformou em uma fera que agiu em seu desejo instintivo de destruir. Por outro lado, Jin Sayuki entrou mais fundo na África. Ela veio para a África para encontrar Beu, mas agora ela tinha um objetivo adicional. Treinando para ficar mais forte. Jin Sayuki sentiu que estava muito preguiçosa ultimamente. Ela se sentiu especialmente impotente depois de lutar contra o chamado chefe da trupe camaleão. Jin Sayuki caminhou pela África, perseguindo o cheiro que Bel deixou propositalmente para trás. Se algum monstro ou monstro humanoide ousasse impedi-la, ela simplesmente os matava. Era isso que Bel estava buscando. E o resultado atual foi esse. Milhares de monstros e monstros humanoides a cercavam. A luta estava bem encaminhada. Jin Sayuki lançou inúmeras armas que destroem a vida de monstros,
e uma montanha de cadáveres começou a se acumular. No entanto, aparentemente não havia fim para o número de monstros. Desista, Jin Sayuk, Kerelk. Um monstro humanoide parecido com um dragão falou. Ele parecia ser o comandante do exército. Os olhos de Jin Sayuk se arregalaram. Você sabe meu nome? Kerelk. Claro, você se tornou servo do rei, mas o traiu e fugiu depois de apenas uma semana. Oh, você está falando sobre isso. Jin Sayuk recebeu o cristal de Acatrina de Ordem, mas ela não se lembrava de se tornar sua serva. Jin Sayuk deu um sorriso irônico. Você está preparado para morrer, Kerelk? Jin Sayuk verificou sua condição física sem responder. Ela estava se esforçando no último mês sem descanso adequado, então não podia dizer que estava em excelentes condições. Na verdade, foi abaixo da média devido à luta 2 dias antes. Você está pronto para morrer? Mas, como esperado, Jin Sayuk se encurralou. Empurrar-se para superar seus limites era como ela planejava ficar mais forte. Jin Sayuk estava confiante em seu potencial. Kerelk, humano tolo. O dragão gritou e cuspiu uma bola de fogo. Quar. Jin Sayuk saltou para evitar o ataque, mas monstros voadores rapidamente atacaram ela. Jin Sayuk manipulou a corrente de ar e os estrangulou até a morte. Como vocês se reproduzem tão rapidamente? Os ataques de monstros humanoides e pássaros monstros continuaram. Jin Sayuk tinha poder mágico limitado, mas a opção de escapar nunca entrou em seu cérebro. A luta sem fim deixou inúmeras cicatrizes no corpo de Jin Sayuk. Seu sangramento nunca cessou, sua armadura rasgada e seu cabelo cortado. Superar a situação parecia ser a coisa mais distante do alcance, pois a situação só piorou com o passar do tempo. Foi então, como Jin Sayuk continuou a liderar uma batalha solitária. Kerelk. Morra, traidor. Uma flecha atingiu a garganta do dragão que rugia. A flecha então disparou e perfurou a cabeça do dragão. Kerelk. O Draco morreu, mas a flecha misteriosa estava apenas começando. Chá, um total de 5 flechas pretas veio voando pelo céu. Eles desenhavam traços negros no ar e se moviam como 5 pássaros autônomos. Jin Sayuk olhou para as flechas em transe. As flechas se moviam a uma velocidade incompreensível, tirando a vida de inúmeros monstros. As linhas desenhadas pelas setas pareciam algo saído de um museu de arte moderna. Quack, Keok, Guok. Monstros caíram um por um. O número de mortos atingiu 2 dígitos, 3 dígitos, depois 4 dígitos. Tudo isso aconteceu em menos de 3 segundos. Quem é esse? Quando Jin Sayuk perguntou, o dono das flechas se mostrou sem um momento de hesitação. Por aqui. A voz veio de cima. Jin Sayuk olhou para cima. Em uma montanha sem nome, o homem que ela estava procurando junto com Bill estava lá. Qin Jin. Jin Sayuk franziu as sobrancelhas, enquanto Qin Jin falava sem expressão. Suba. O que? Qin Jin explicou ao confuso Jin Sayuk. Pelos próximos 6 meses. Então, ele encaixou outra flecha em seu arco. Esta era uma flecha branca pura que contrastava claramente com suas flechas pretas anteriores. Embora Jin Sayuk não tivesse como saber a identidade desta flecha, era mítica. Ele V.11 Atenas Mon Lin Chiao. Estarei ao seu lado. Qin Jin terminou sua frase, mas Jin Sayuk não entendeu por um longo tempo. 3 segundos. 5 segundos. Uma vez que as palavras foram absorvidas, os olhos de Jin Sayuk rapidamente se arregalaram, e Qin Jin soltou a corda de seu arco. Quar. A flecha do luar de Atena, infundida com o poder mágico do estigma, irrompeu com uma corrente enorme e pura e disparou em direção ao exército de monstros. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.